Meus irmãos, então continuando de onde nós paramos, então vamos só relembrando isso aqui, estamos falando de santificação. Então a doutrina da santificação é uma repreensão a qualquer tipo de cristianismo passivo, né? Você não pode estar satisfeito com o seu nível de cristianismo, e eu já senti isso, talvez você já sentiu isso, se não sentiu isso, deveria sentir. Tem dia que a gente está tão bem, assim, você fala, nossa, hoje eu derrubo até uma muralha no peito. Aí de manhã você acorda, aí acontece alguma coisa na hora do almoço, de tarde você está só o caco. E aí você fala, não estou valendo mais nada. Por quê? Porque nós somos totalmente dependentes. Às vezes, numa semana você está numa coragem, você está assim, confiando em Deus, na outra semana você está, Senhor, cadê o Senhor? Eu perdi a esperança. Nós somos assim. Então é por isso que nós devemos continuamente, meus irmãos, estar na busca disso. Então ninguém é bom o bastante, nem puro o bastante, nem suficientemente semelhante a Cristo. Ninguém tem o que é preciso para resolver esse problema sozinho. Então a santificação declara a todos os crentes que nós somos pessoas necessitadas daquilo que somente a graça de Deus é capaz de prover para nós. Então, meus irmãos, dependência total. Então não importa quanto tempo de crente você tenha, você ainda precisa que a obra redentora opere no seu coração. Então não importa o quanto você tenha crescido, amadurecido na graça, você ainda precisa crescer na graça, né? Então, esse processo ele só conclui na glorificação. Então, enquanto você estiver jogando ar dentro dos seus pulmões, você ainda precisa aperfeiçoar constantemente. Então, ainda que é verdade sobre essa ferramenta poderosa da palavra de Deus nesse processo de santificação, que é a palavra de Deus que nos instrui, que nos orienta, mas a santificação não é só adquirir informação. Então você pode saber muito e viver nada, porque cristianismo não é informação. Pode ser biblicamente instruído, teologicamente bom, mas se você não for de fato humilde e dependente e tiver um coração ensinável, e a luz da cabeça não descer para o coração, não serve para nada, só serve para aumentar a sua condenação. Então, embora a Bíblia é a ferramenta fundamental nesse processo, mas é mais do que informação, é prática, colocar a vida para acontecer. Então a santificação tem a ver com a transformação do coração e da vida, trata-se de restauração de caráter. Trata-se de ser moldado à semelhança de Jesus Cristo pelo poder da mão redentora de Deus. Deus é quem faz isso. Você terá a mesma aparência, seus dons naturais permanecerão os mesmos, a sua personalidade basicamente continuará igual, porém, você não será o mesmo depois em que a graça santificadora tiver feito a sua obra maravilhosa em sua vida, porque você parecerá mais com Jesus do que parecia quando se converteu. Então esse é o processo de santificação. É você parecer cada vez mais com Cristo. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque toda a dinâmica da vida, Deus está nos conformando à imagem de Cristo, para que você pareça mais com Cristo. Essa é a dinâmica. Então, agora nós tínhamos parados aí na semana passada, e de maneira introdutória, eu e você, nós iremos examinar esse processo de santificação que você é extremamente ativo, mas é um processo em total dependência e é dirigido por Deus. Então a primeira coisa que nós observamos nesse processo é a graça. Então, embora Deus nos chame para trabalhar em nossa própria espiritualidade, a obra de santificação pertence a Deus. Então, a palavra lida e pregada, a oração, os sacramentos, o culto, a igreja, os meios de graça,
são instrumentos santificadores de Deus. É por isso que eu e você nem deveríamos mais fazer essa pergunta. Por que ler? Para que orar? Por que vir ao culto? Para que ceia? Isso aí já, nós aqui eu acho que já estamos em outro nível. Mas não resultaria em nossa santificação se o Deus da graça santificadora não os utilizasse com poder transformador. Então observa, esses meios de graças aqui são fundamentais no processo de santificação, mas é Deus, de maneira graciosa, que faz o que faz em mim, em você. Agora imagina, como que alguém cresce se não se utiliza dos meios de santificação e de crescimento? É por isso que quem não está em comunhão, ele não está em crescimento, ele está em endurecimento. Não é assim? Então, assim como não somos capazes de nos justificar, então lembra, nós falamos da justificação. Justificação é Deus é quem faz, Ele nos declara justos, Ele paga a nossa dívida, então nós nos identificamos com Ele, Ele conosco, então Ele leva o nosso pecado e nós assumimos a justiça dEle. Então é imputado a justiça dEle. Então nós somos justos por causa da justiça dEle, nós somos santos por causa da santidade dEle. Então, o processo de justificação, ele é monergístico, ou ele só depende de Deus. Deus é quem faz do começo ao fim. E do mesmo jeito que eu e você não somos capazes de nos justificar, não somos capazes de nos santificar. Então, para derrotar progressivamente o pecado remanescente em nós, e para crescer em maturidade espiritual, somos completamente dependentes do Salvador. Então, esse é um paradoxo do cristianismo. O processo de santificação, você participa como um todo. Você está 100% envolvido. Mas, ao mesmo tempo, não somos capazes de nos santificar sozinhos. Nós estamos do começo ao fim, dependentes da graça de Deus, atuando através dos seus meios de graça. Então, duas passagens nas Escrituras são úteis para mostrar isso para nós aqui. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, tinha que ter destacado aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então observa, Paulo, ele entende aqui que para os cristãos a nossa santificação ela é um chamado à obediência e a correr atrás de tudo aquilo que é nosso em Cristo, né? Nós lemos 1 Pedro. Então nós temos bênçãos em Cristo Jesus. E esse processo de santificação, ele é um chamado à obediência. Então, ele está dizendo em outras palavras, é um chamado a nos assegurarmos de que cada graça da salvação seja aplicada em cada aspecto da nossa vida. E eu e você precisamos de ser transformados em todas as esferas da nossa vida. E eu e você precisamos de saber disso. E ele quer isso, Paulo, quando ele escreve, que nós saibamos que a nossa santificação não se baseia em nossa obediência, mas aonde? Na poderosa graça atuante, salvadora do nosso Senhor. Então observa, você tem que obedecer, você tem que trabalhar, você tem que fazer, mas ao mesmo tempo você não produz. É Deus fazendo em nós. É por isso que Ele é quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então, meus irmãos, isso aqui é para que eu e você possamos entender quanto o pecado nos afetou. E o quanto Deus, Ele, de maneira graciosa, amorosa, nos suporta. E nos resgata. E nos ama. Eu e você não teríamos essa paciência. Mas Deus tem.
Então Ele está nos conformando, Ele está nos limpando, Ele está nos moldando. Ele é quem faz. Ele é quem faz. Então, à medida que estão obedecendo, correndo atrás de tudo que é seu em Cristo, vocês estão se apegando ao consolo e à esperança de saber que Deus está trabalhando em sua vontade e em seus desejos, mudando o que vocês não teriam poder para mudar por si mesmos. Meu irmão, por isso que nós temos que olhar para Cristo. Essa oração tem que ser constante. Senhor, eu queria amar o que o Senhor ama. Desejar o que o Senhor deseja. Mas observa, nós fazemos uns recortes da realidade e nós somos crentes domingo de 8h30 a 10. Depois de 7 às 9. A gente esquece dessa realidade. E nós não vivemos de fato a dependência, o processo de santificação. Nós não amamos as coisas que Deus ama. Eu estava vendo ontem uma aula sobre o culto na época dos puritanos, eu fiquei até com vergonha. Porque na época dos puritanos, o pregador, quando ele começava a pregar, ele pegava uma ampulheta de 1 hora e ele virava. E se o sermão durasse menos que 1 hora, a congregação ficava chateada e falava, o pastor não preparou bem. Aí depois, o sermão poderia durar ali 1h10, ele orava o sermão com a congregação mais ou menos 15 a 30 minutos. Os pais, durante a semana, pegavam o sermão para aplicar na família no culto doméstico. As pessoas se preparavam. Eles tinham a cultura de perguntar, não é, vocês vão para o culto? É, vocês vão para o sermão? Porque entendiam a centralidade da palavra de Deus e o sermão ele não acabava no domingo à noite, de manhã no caso, na época, né? O sermão ele só startava e ele continuava durante toda a semana a congregação colocando o sermão em prática. Eu fiquei com vergonha, porque eu falei, Senhor, nós precisamos desse coração que deseja agradar ao Senhor, que deseja. Então, eu e você somos chamados para o trabalho santificador, mas o fardo da nossa santificação, ele não repousa nos meus e nos seus ombros. Ele repousa nos ombros infinitamente graciosos do nosso Salvador. Por isso que vinde vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então há um chamado à santificação, há um chamado a fazer, há um chamado à obediência, mas há um chamado ao descanso. Eu vou fazer. Então outra passagem é Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então observa, Paulo aqui ele não fala assim, eu tenho certeza que vai dar certo, vocês vão conseguir, vocês vão tomar jeito, vocês vão mudar de vida, vocês vão levar a salvação a sério, vocês vão levar Cristo a sério, vocês vão levar a igreja a sério, eu tenho certeza que do jeito que foi ordenado vocês vão fazer. Não é isso que ele fala. Então, quando se trata de santificação dos crentes filipenses, Paulo busca por confiança em um lugar, na verdade, uma pessoa, né? O mesmo Senhor que escolheu, chamou, justificou. A certeza do apóstolo está no Senhor que jamais abandonará a obra salvadora que Ele começou em mim e você. É por isso, meus irmãos, que eu e você podemos nos apegar na segurança da salvação. Ninguém perde a salvação. Porque a salvação quem dá é Deus, quem sustenta é Deus, quem faz tudo é Deus do começo ao fim. Paulo está com tanta confiança nessa perspectiva, que ele não espera que você suporte a coisa, porque você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Ele está plenamente confiando que aquele que chamou, aquele que escolheu, que justificou, que santificou, vai glorificar.
Agostinho, Santo Agostinho, ele vai dizer assim, ó: dai-me aquilo que ordenas e ordena-me aquilo que queres. A oração dele é essa: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Então agora dá para mim o que o Senhor quer que eu faça. Entendeu a dependência de Deus. Mas aí nós temos um problema. Somos chamados a obedecer, somos chamados a levar nossa salvação tão a sério a ponto de buscarmos ativamente cada aspecto da nossa salvação, procurando vivê-la em todas as dimensões de nossa vida. E qual que é esse grande problema? O pecado. Esse é o maior problema, meus irmãos. Falta a mim e a você entender a doutrina do pecado e o quanto nós fomos afetados pelo pecado. É por isso que nos nossos relacionamentos, em todas as esferas, em todos os níveis, nós esquecemos. Porque nós tendemos a olhar para nós como seres santos, bons e justos, e o outro como demônios. Sempre é assim. Então você, no casamento, você é bom e tudo que está acontecendo de ruim é culpa do outro. Então o filho é ruim. Como que ele pode ser ruim com um pai tão bom, com a mãe tão boa? Como que uma igreja, e você vai levando isso para todas as esferas. Porque você olha para você como o exemplo, o bom, o que não erra, o que às vezes dá uma escorregadinha, mas e o resto como demônios. E o problema é o pecado. Ele afetou a mim, afetou você de maneira tal que nós não podemos esquecer. Então, como o pecado ainda habita dentro de nós, tendemos a ter corações inconstantes, erráticos e infiéis. Esse é o meu coração e o seu. Então lembra, o Espírito Santo habita em mim? Habita. O Espírito Santo está me transformando? Está me transformando. Mas o pecado ainda habita em mim. Então todas as vezes que eu e você somos enganados pelo orgulho, nós tendemos a esquecer o quão afetados nós fomos para esse negócio. E se nós não estivermos constantemente aos pés do Senhor, em humildade e dependência, nós faremos essas avaliações. Porque nós vamos esquecer que o outro é um pecador, e até nós mesmos, porque nós tendemos a olhar para nós com justiça e o outro com condenação. Então, por causa do pecado que ainda habita dentro de nós, há momentos em que o mundo, fora dos limites estabelecidos por Deus, parece mais atraente aos nossos olhos do que deveria. Você olha para aquilo que não deveria olhar. Então, tem momentos que isso nos encanta, nos atrai. Por quê? Porque o pecado está dentro de nós. Então, por causa do pecado ainda dentro de nós, eu e você ficamos indolentes, impacientes e abandonamos por um tempo. Abandonamos compromissos que assumimos em todas as esferas. Por causa do pecado. Então há uma guerra contínua em torno da adoração em nossos corações, que nos empurra de um lado para o outro, entre adorar a Deus e adorar alguma coisa criada. Eu e você somos assim. E lembra, o problema da idolatria do coração é que nós pegamos coisas justas, coisas santas que Deus deu para que nós cuidemos, amemos, mas o problema disso é que nós colocamos no lugar indevido. Exemplo, o cônjuge, um filho. O filho é para ser cuidado, é para ser amado. Mas às vezes nós colocamos ele num altar que não deveria. Nós colocamos o trabalho que é bom, dado por Deus, que é o meio do sustento, o meio de abençoar a casa, a família, o meio de abençoar o reino de Deus, mas nós colocamos ele acima de tudo e de todos. Com desculpas justas. Não, estou fazendo isso pela família. Não! Então eu e você somos tentados constantemente a colocar outro Deus no lugar do único Deus. Então você consegue compreender por que eu e você precisamos de ser humildes e caminharmos constantemente dentro do corpo de Cristo, de maneira ativa, dependente uns dos outros?
E eu e você precisamos de quebrar barreiras a ponto que as pessoas que caminham perto de nós tenham liberdade para nos exortar, porque o pecado nos cega. O pecado nos cega. O problema é que nós vamos vivendo a nossa vida e vamos levantando muros orgulhosos onde ninguém pode chegar para nos exortar. E não adianta você falar assim, não, mas exortar em amor. Não! Você não aceita. Você não aceita. E aí a gente vai vivendo e sofrendo nesse amor do... deu até um Zezé de Camargo, nós vamos sofrendo nesse amor doentio. Eu me volto para ela e minha vida sem ela é um tremendo vazio. Alguém que amou mais do que devia, colocou alguém no lugar que não deveria. Rapaz, está vendo? No sertanejo tem verdades bíblicas. Então, como o pecado ainda habita dentro de mim e de você, meu irmão, há momentos em que nos permitimos questionar a bondade, a fidelidade e o amor de Deus. Se você não fez isso, me ensina. Sem nossa santificação, né, que é parecer com Cristo, se a nossa santificação, né, que é parecer com Cristo, dependesse de nós, jamais seríamos santificados. Por isso, não bastou que Deus nos perdoasse e nos adotasse. Ele literalmente entrou em nós por meio do seu Espírito para continuar a nos resgatar, restaurar e capacitar. Então, entre o momento de nossa conversão e a nossa volta definitiva para casa. Você já parou para pensar? O pecado nos afetou de tal maneira que o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, meus irmãos, isso aqui, é pecado. E ele afetou a gente. É por isso que falta na minha vida e na sua reflexão, meditação. Porque aqui, o Senhor não é bom. Eu tô pensando muito nisso, porque na carta de Hebreus, esse é o questionamento, né? O povo está sofrendo, quer largar a igreja, o povo está sofrendo, fala, ser crente não compensa. Eu entrei nesse negócio aqui, eu só sofro perseguição, o negócio não está bom para mim não, ser crente não é um bom negócio. É assim que nós fazemos, por quê? Porque nós questionamos a bondade de Deus. Não, acho que eu entrei numa latada. Então, meus irmãos, se a gente começar a refletir quem nós somos de fato e o quão profundo fomos afetados pelo pecado e o que aconteceu, nós correríamos para Jesus, Senhor, me perdoa. Socorre esse meu coração vacilante, essa minha fé fraca e pequena. Né? Então eu e você precisamos de ajuda graciosa de Deus. Hoje, do mesmo jeito que eu precisei e você precisou no primeiro dia de conversão. Parece loucura, né? Contraditório, mas não é. Na vida cristã somos chamados a trabalhar e descansar. Você faz como se tudo dependesse de você, sabendo que tudo depende de Deus. Somos chamados a nunca parar de trabalhar na nossa salvação, a nunca desenvolver esse processo de santificação, a nunca parar de tirar o corpo de pecado dentro de nós. Nunca é permitido para nós, meus irmãos, encará-lo como um assunto encerrado. Sou crente, acabou, não preciso mais. Não. É todos os dias você levanta, é mais uma batalha. Todos os dias você levanta, é mais uma guerra. É por isso que eu e você não somos permitidos a dar um espaço para insolência, para indolência, para sonolência. Basta você ficar uma semana sem vir ao culto, sem orar e sem ler a Bíblia, você já entende. Parece que você ficou um ano sem vir à igreja. Agora você imagina, você faz isso 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, acabou. Você está um iceberg. Por quê? Porque você acha que não está resolvido. É o tempo inteiro. Não somos autorizados a abandonar as disciplinas espirituais. Não somos chamados a falar, não, tá bom, você já adquiriu um conhecimento. Não, acabou. Não!
Então, oração todos os dias, sem cessar. Meditação todos os dias, sem cessar. Congregar sempre que for possível. Não tem jeito, meu irmão. Não tem jeito. A santificação passa por esse processo. Passa por esse processo. O problema é que o nosso orgulho, o nosso pecado nos afetou de tal maneira que eu e você acha que chegamos num nível de super crentes que você se dá o luxo de falar, não, posso tirar umas férias. Não pode. Não pode. Não pode. A vida cristã é ser bem-vindo à mais maravilhosa obra de todos os tempos, a obra da redenção. Eu e você somos chamados a conduzir nossa vida em Cristo com uma ética de trabalho espiritual. Trabalho. Meu irmão, eu e você não somos chamados a preguiça, a descanso. Descanso não existe. O trabalho, ele é dado para nós no mundo perfeito do Éden. O homem já trabalhava. Então nós somos chamados a trabalhar. O trabalho agora trouxe outras coisas que não tinha no Éden, mas o trabalho em si, ele é bom. E você e eu trabalhamos na nossa santificação. Olha o que Hebreus vai dizer. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E esse descanso, meus irmãos, é a obra completa de Cristo que nos salvou. Ele não só apenas nos perdoa, mas Ele também nos aceitou. Ele também vem habitar em nós. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar na minha vida e na sua. Algo que Ele fez que jamais eu e você poderíamos fazer por nós mesmos. Deus é o especialista em gente. Ele que nos criou, Ele sabe qual é a ferramenta para que a nossa santificação ocorra. Então eu e você trabalha, mas descansando que Ele fez tudo. Então eu e você trabalhamos e Ele exerce sua graça, porque esse trabalho não é negligente, esse trabalho é diligente e ele resulta no nosso crescimento espiritual. Nós vamos passar por essa passagem aqui. O autor de Hebreus, ele está falando de um descanso. E que descanso é esse? A obra de Cristo. Por isso que ele vai falar assim, ainda resta um descanso. Mas Cristo já resolveu o problema do descanso. O problema é que nós estamos mais apegados nesse mundo do que no outro. Eu fico pensando, nós brasileiros, porque brasileiro é uma raça que tinha que ser estudada. Aqui acontece no Brasil coisas que você não vê em outros lugares. O brasileiro, para você ver, financeiramente o Brasil tem 2 anos que está quebrando. Mas você não vê isso na vida dos brasileiros. A gente mantém o mesmo padrão. A gente vai. Por quê? Porque a gente não acredita que vai acontecer o que já está acontecendo. A gente vai. Nós somos inimigos do planejamento. A nossa nação é assim. Isso é natural nosso. Quando você vê alguém que planeja, alguém que... Isso aí não é natural do brasileiro, não. O brasileiro é o... Ei, é isso. Né? No final vai dar um jeitinho. Nós somos assim. Nós não acreditamos que o pior pode acontecer. Nós não acreditamos. E olha que o que a gente tem visto acontecer há 20 anos atrás, a gente nem sonhava que aconteceria. E está acontecendo. E a gente está, não, deixa a vida me levar. Meu irmão. Então observa, a gente faz a mesma coisa no cristianismo. Meu irmão, você morre. A morte é uma realidade. Morrer sem Cristo é inferno. Morrer sem Cristo é condenação. Aí você... é tranquilo, aí você vem na igreja, sem compromisso, aí você vem de qualquer jeito, aí você vem num culto, e aí você está num membro aqui, tranquilo, aí você está tranquilo. E no final das contas, lá no fundo, você não acredita que esse negócio é verdade. Na verdade, você até nutre um sentimento que você não morre.
A gente, pelo menos numa fase da vida, a gente fala, eu não morro, eu sou imortal. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura. Nós aprendemos que se você não fizer nada, você não tem. Se você fizer, você tem. Aí a gente acha, não, a hora que eu quiser eu volto para a igreja, a hora que eu quiser eu me engreno, eu assumo alguma coisa, É assim que a gente pensa. Mas não é. O cristianismo, meus irmãos, ele é um chamado a depender de Deus e confiar naquele que fez, naquele que faz. Por isso que o descanso é Ele, porque a obra Ele já fez do começo ao fim. É por isso que é difícil para mim e para você descansar. Né? Então, sem sua presença e graça sempre ativa, nenhum de seus filhos cresceria em graça e sua semelhança. É Cristo quem faz, meus irmãos. Eu e você precisamos orar todos os dias pela graça santificadora e depois com o coração em paz, levantarmos, arregaçarmos as mangas e dedicarmos ao trabalho espiritual ao qual eu e você fomos chamados. Você ora e você trabalha, você medita e depende de Deus e faz. A gente não confia nisso. A gente confia tão em nós mesmos que, por exemplo, pensa aí, você não precisa me responder, a pessoa que você mais ama, a pessoa que se ela morrer essa semana, o que vai doer em você, não é ela ter morrido, é ela ter ido para o inferno. Porque morrido é o menor do problema. Mas imagina, essa pessoa que você ama, que é próxima de você, se ela morrer essa semana, você sabe que ela vai para o inferno. Você está com essa preocupação toda? Você tem orado, incomodado a Deus intensamente a ponto de falar, Deus, salva essa pessoa. Salva essa pessoa, porque se ela morrer, você tem levado o evangelho sendo chato, não inconsequente e nem imprudente, mas amorosamente você tem sido canal do evangelho e tentado acordar essa pessoa? Então observa que nós somos passivos até não ter mais jeito. E aí a gente vai gritar, abraçar o caixão. Aí vai entrar num luto sem fim. E aí você vai trazer a culpa de tudo. Porque por causa disso que eu tinha feito. Então, nós somos esses somos nós, a nossa cultura é essa. Nós esperamos e pagamos para ver. Só que nós não temos estrutura para pagar a conta. Por isso que nós somos chamados, meus irmãos, à obediência, dependência, ao trabalho, constantemente. Então, nós não podemos esquecer, independente do que aconteça, essas duas palavras aqui, morte e vida. Nossa santificação é realmente um processo de morte e vida. A santificação é um processo de morte. O pecado que ainda habita em nós, sendo progressivo morto. Meu irmão, eu quero que você tenha um sentimento peça para Deus colocar um sentimento em você, que quando você peca, você fica mal, mas não mal porque você pecou, mal porque você ofendeu o Deus que é santo. Eu e você precisamos sentir isso. Nós precisamos de sentir isso. Não, ué. Na santificação, o que você faz? Santificação é você. E o que você faz com o pecado? Como que chama isso? Você não deixa de lado. É por isso que nós estamos do jeito que está. Nós não deixamos nada de lado. Tem que matar. Por isso que é morte e vida. É morte do pecado, morte dos desejos e a vida que temos em Cristo. Você se enche da vida e se desfaz do pecado. Por isso que é
o texto que nós estamos. Quanto ao trato passado, nos despojemos do velho homem que se corrompe segundo os desejos. Então, o processo é morte progressiva. Então, você tem que entender que o pecado ele tem que ficar cada vez menos atraente e Deus cada vez mais atraente. Esse é o processo de morte. Porque eu e você estamos extremamente vivos e ativos para o pecado. Então eu e você precisamos de entender isso. Então, por exemplo, o autor ele coloca uma ilustração. Né? Imagina que se você ganhou uma casa novinha, casa dos seus sonhos, com a mobília dos seus sonhos, tudinho. O único problema é que tem um assassino que mora lá. E esse assassino quer fazer mal para você. A casa é sua agora. É a casa dos seus sonhos. Só que o assassino mora lá. Aí ele faz uma pergunta. Você não faria de tudo para tirar esse assassino de lá? Porque ele vai roubar sua alegria, ele vai tentar fazer mal para você, ele vai encher sua família de medo. Aí ele traz essa ilustração e aí ele vai dizer, assim acontece com o pecado remanescente. Então, eu e você somos crentes, somos salvos, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, mas o pecado ainda está lá. Ele é esse assassino cruel e mau e quer destruir você. A casa está limpa, linda, mas ele está lá. O pecado é um assassino traiçoeiro, maligno, sedutor, que ainda anda à espreita pelos recantos do nosso coração. O pecado é sempre prejudicial, destrutivo, e jamais é bom. Então, meu irmão, toda vez que a gente falar que o pecado é ruim, lembra, o pecado não é ruim na coisa, ele é ruim no salário, ele é ruim no efeito. Porque sexo é bom, comer é bom, viajar é bom, ganhar dinheiro é bom. Essas coisas são boas, traz prazer para nós. Mas o efeito disso é morte. O efeito disso é morte. Por isso que ele jamais é bom. Porque o efeito dele, o salário dele sempre é morte. Então o pecado nunca é algo que você encontra uma maneira de conviver. Ele nunca é um morador aceitável na casa do nosso coração. O pecado deve ser destruído, erradicado e aniquilado. Então é por isso que não há plano B que seja aceitável. Por isso que quem não confessa desejo, vai confessar pecado. Por quê? Não, vou deixar isso aqui de lado. Isso aqui é só um olharzinho, é só um desejozinho, é só está dentro do meu controle. Ele é um assassino terrível. Terrível. Então o objetivo da graça santificadora de Deus é a morte definitiva do pecado remanescente em nós. Por isso que eu e você devemos olhar para as palavras de Paulo, lá em Romanos 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, observe, ele está colocando aqui uma impossibilidade. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, assim, lembra, ele é um autor humano, inspirado por Deus, trazendo a palavra de Deus, mas ele não pode afirmar. Não, você é crente mesmo. Mas ele está falando assim, mas você que tem um Espírito, se de fato você tem um Espírito. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, se você foi salvo por Cristo, você deve agora ao Espírito de Cristo que habita dentro de você. Então, à medida que você lê a Bíblia, à medida que você ora ao Senhor, à medida que você participa da comunhão dos santos, à medida que você participa do sacramento, né, do batismo, da ceia, aquilo vai te fortalecendo. À medida que você vai conhecendo a Deus, você vai alimentando o seu espírito e você
vai sendo inclinado a matar a carne e viver no espírito. Mas se você não faz isso, você já sabe o que acontece. Então olha novamente as palavras de Paulo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Portanto, como não é uma opção espiritualmente racional ser passivo quando se trata da presença e do poder destrutivo do pecado remanescente, meus irmãos, a única opção é participar da obra do Espírito para matar o pecado. Eu e você temos que depender constantemente do Espírito de Deus para matar o pecado. E sem esses meios é impossível. Então, como que eu e você vamos fazer isso? 2 Coríntios 10, 4, 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o que acontece? Qual que é a saída minha e sua? Qualquer coisa, pensamento, desejo, motivação, propósito, plano, qualquer coisa que eu e você formos fazer, ele tem que apontar para uma perspectiva de como Deus vê isso. Eu e você temos que fazer essa avaliação constantemente. Tudo aquilo que se opõe a Deus deve ser destruído na minha vida e na sua. E aí como que você vai fazer isso? Pela verdade de Deus em sua palavra. Pela dependência honesta do Espírito de Deus em nós. Porque a força é quem dá é o Espírito. Você não tem condições de se opor àquilo que não é de Deus se não for pela força do Espírito. Então observa, você tem condição de avaliar, de olhar, e Deus está trabalhando nessa dinâmica de tal maneira que você é fortalecido, mas você participa ativamente. Então tudo aquilo que se oponha, você tem que e você sabe. Por isso que é aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O pecado, nós não flertamos com ele, nós não tem problema não. Não, isso aqui é... Não, meu irmão. O pecado, ele é esse assassino. E ele te avisa. Se você não me matar, eu te mato. E ele vai te matar. E ele vai rir depois. Eu te avisei. Aqui é assim, você me mata ou eu te mato. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu e você, meus irmãos, não temos o poder de matar o pecado por conta própria. É por isso que eu e você temos que confiar na presença do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, que nos dá essas armas, que nos fortalece a ponto, né? Lembra da armadura de Deus de Efésios 6? O Espírito tem essas armas e ele nos capacita. E Deus participa do trabalho de fazer e caçar o pecado. Aí ele continua: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então observa, a santificação, ela não só é o processo de matar o pecado, por isso que é matar, morte e vida. A santificação é o processo da vida ou da nova vida em Cristo. E como a gente faz isso? Pensando nas coisas do alto. Aí faz uma recapitulação dessa semana só, esquece o resto. Quantas vezes você pensou, meditou nas coisas do alto? De maneira que você foi levado a adorar a Deus.
E não ficar orando para resolver problema, para Deus te acudir. Não! É assim, meditar, Senhor, um dia isso tudo aqui vai passar. Senhor, um dia isso tudo aqui vai acabar, não vou mais sentir isso. O Senhor tem me fortalecido, tenho suportado. Isso é maravilhoso, ter esperança. Porque às vezes a gente está meditando, mas nós estamos meditando só para pedir. E não está errado não, Deus está aí, Deus é Deus. Mas não nos voltamos de maneira a pensar nas coisas do alto, onde nós somos levados a nos encantar e adorar a Deus. Então a nossa busca constante deve ser as coisas do alto, não os prazeres transitórios dessa terra. Paulo nos lembra que essa deve ser a nossa mentalidade fundamental, a cosmovisão rica do Evangelho que muda nossa maneira de pensar sobre o que é importante na vida. Por consequência, muda nossa maneira de viver. É por isso, meus irmãos, que tudo que eu e você temos, aonde eu e você somos e estamos, né, na sociedade como um todo, no trabalho, no casamento, criando filhos, com dinheiro, os nossos pensamentos, nossos desejos, tem que ser numa perspectiva lá do alto. Lá do alto. O problema é que nós estamos tão vivos aqui, tão vivos, por isso que eu gosto de conversar com gente velha. Você vai conversar com gente que já está com mais de 80, 85, 90, a pessoa ela começa a dar valor no que importa. Porque ela percebeu que essa correria que eu e você temos não leva a nada, só nos distrai, só rouba a nossa oportunidade de pensar no que é lá do alto. Por isso que eu e você somos chamados a sondar o nosso coração. Porque uma coisa é você levantar cedo e trabalhar para a glória de Deus, sabendo que Deus tem dado sustento, tem dado trabalho, o meio de sua família ter uma vida confortável e o meio de você expandir o reino com as suas finanças. E à medida que Deus possibilita, você pode expandir também as suas coisas aqui. Mas talvez a maioria levanta porque tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais. E põe uma coisa na sua cabeça, quanto mais cara a sua vida fica, mais dinheiro você precisa para manter a estrutura. Tem gente que ganha dinheiro e o que ele gasta para manter o que ele tem é muito dinheiro. Por quê? Porque o pensamento está aqui nessa vida. Por isso que caixão não tem gaveta. Você não vai ver caminhão de mudança atrás do cortejo fúnebre. Você não leva nada. Então lembra, não é que você não pode ter e adquirir as coisas. Não, não é isso. Se Deus tem dado força, se Deus tem dado... Faz. Mas o problema é que o nosso pensamento é, eu preciso de ter, eu preciso de ter. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa. Aí, meu irmão, as casas aqui que nós moramos aqui, você acha que precisa de uma casa melhor do que a nossa? Talvez você comprar um sofá mais confortável, uma cama mais confortável, um ar na cozinha, você trazer conforto para onde você mora, mas você precisa de uma casa que tenha mais do que a sua tem? E, mais uma vez, eu não estou aqui fazendo apologia à pobreza, não, não é isso. Não é isso. Mas é porque às vezes nós só estamos concentrados nisso. E a gente fica escravo dessa coisa, escravo das coisas aqui de baixo, e aí o diabo está sambando em cima de nós. Sambando, 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 sambando. E aí eu e você não aprendeu a viver numa perspectiva de que tudo na nossa vida, casamento, família, filho, dinheiro, tem que ser numa perspectiva lá do alto. Talvez você nem saiba disso. Não tem nem curiosidade para... Tem um livro que esse dia para trás eu vi, chama Negócios à Luz da Bíblia. Alguém, usado por Deus, escreveu um livro tirando esses princípios da Bíblia. Como que faz negócio? Hoje tem livro para tudo. Alguém já buscou o conhecimento?
sobre essas coisas na Bíblia? Não. Então eu e você precisamos de entender. Deus está fazendo tudo isso. E a minha vida e a sua é buscar as coisas do alto e glorificar Deus. Glorificar Deus. Então você não glorifica a Deus vindo aqui na igreja levantando o braço. Você glorifica a Deus também mais na vida vivida. Não adianta nada você ser um servo exemplar aqui e um demônio lá fora. Não adianta nada você, dentro da comunidade evangélica, ser uma pessoa que todo mundo recorre, mas lá fora ser uma pessoa que todo mundo corre. Não adianta nada você ter um caráter aqui e outro caráter lá fora. Um dia um cara chegou em mim e falou assim, estava vendo o culto online da sua igreja. Vi fulano na filmagem lá. Toma cuidado, viu? Eu falei, nossa, crente. Quem me falou isso foi um descrente. É porque às vezes, meus irmãos, nós esquecemos buscar as coisas do alto. E a gente está tão preocupado com nós mesmos que a glória de Deus está se esvaindo. E as pessoas do lado de fora estão olhando para nós e elas querem ser tudo, menos algo como eu e você. Isso é terrível. Isso devia cortar o nosso coração. Por isso que a minha vida e a sua é uma busca constante das coisas do alto. Então a santificação é realmente um processo de vida e morte que dura a vida inteira. A santificação é ter o reino do pecado progressivamente enfraquecido em nosso coração e o reino do Cristo ressurreto assumindo o controle sobre nós. Lembra? Eu falo isso e vou continuar falando. Aprenda a orar. Senhor, o Senhor conhece o mais profundo do meu coração. Eu estou querendo fazer isso. Mostra a motivação do meu coração. A motivação do meu coração é vaidade, é idolatria, é inveja, é qualquer outra coisa. Ou é santa? Mas talvez você não tenha nem coragem de fazer essa oração. Por quê? Porque você quer fazer e se Deus falar para você, você vai ficar com peso na consciência, mas vai fazer do mesmo jeito. Nós somos crentes hoje, meus irmãos, que a gente para na porta do banco e fala assim, Senhor, abençoa, que eu entre lá, roube, não troque tiro e ninguém saia morto. Nós somos esses. Nós somos essas pessoas que vai contar um testemunho na igreja e fala assim, eu estava precisando de dinheiro, eu orei a semana inteira, fui na padaria comprar um pão e o cara me voltou uma nota de R$50. Que bênção, Deus me abençoe essa semana. Eu já ouvi isso dentro da igreja. Por quê? São pessoas que não mataram o pecado. Colossenses 3, 16, 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, palavra, ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Habite ricamente em vós. Se você vai para Colossenses, capítulo 3, quando ele fala isso, habite ricamente em vós, aí ele vai... Colossenses é uma carta parecida com a de Efésios. Aí o que ele faz em Efésios 5, ele faz aqui a partir do capítulo 3 em Colossenses. Maridos, amem as esposas. Esposas, sejam submissas aos maridos. Mas como que você faz isso? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se você está cheio das coisas do mundo, se é isso que ocupa o seu pensamento, não tem como. Não tem. Meus irmãos, eu e você precisamos de entender isso e crer de fato e de verdade. Nós sabemos pouca Bíblia e muita coisa. Quem gosta de música, por exemplo, ele escuta tudo. Tudo. Menos um hino
que traz para ele conhecimento bíblico, que traz para ele adoração, que traz para ele meditação. Eu não estou falando aqui de que tipo de música que você vai escutar. Estou falando que às vezes escutam músicas que não glorificam a Deus, que não traz para você um pensamento que eleva as coisas do alto. Por isso que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então essa é a graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus no processo de santificação. Aqui agora é o Espírito Santo, fica para a próxima semana. Então a santificação começa com graça. Lembra, Deus é quem faz, Deus é quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Deus, Ele começou a obra na minha vida e na sua, Ele vai completar. Só que eu e você participamos disso, trabalhando arduamente, trabalhando diligentemente. Não tem um chip para implantar na sua cabeça, não tem no computador um download que você faz e transfere as informações. Não, você tem que fazer o básico. Ler, orar, congregar. Congregar, ler, orar, meditar. Essa é a vida. Aprender a trazer para dentro da sua vida vivida. Você já teve a experiência, por exemplo, de o pessoal que gosta de tomar tereré e tomar chimarrão. Você já sentou na roda de tereré e chimarrão e falou, tem um versículo bíblico que me encabula. E você já teve essa experiência de ficar 1 hora, 2 horas, mesmo que vocês viajem na maionese, mas de se encantar com o versículo bíblico e falar, esse negócio aqui é de doido. E por que a gente não faz isso? É porque o que tem habitado ricamente na nossa mente, no nosso coração, não é a palavra da verdade. O que tem habitado ricamente em nós, talvez é a preocupação com dinheiro. É preocupação com isso, preocupação com aquilo. E geralmente as preocupações que nós temos são coisas que nós não temos poder nenhum de resolver. Lembra? Aquilo que você tem poder para resolver, que é trabalhar na sua santificação, você não quer. Mas mudar o coração do meu cônjuge, do meu filho, mudar o emprego, mudar o vizinho, mudar a sogra. Aí você fica o dia inteiro, a vida inteira, a semana inteira tentando, mas você não tem esse poder. E você sabe, mas é isso que tem ocupado seu coração. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos da graça de Deus. Então, o processo de santificação começa pela graça. Semana que vem, nós passamos da graça para o Espírito Santo.